Carta do apóstolo Paulo a Tito, do primeiro verso até o verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Oremos. Pai, nos dá graça, porque em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui por esse nome a poder. Dá-nos graça para compreender a Escritura, Senhor, e não nos deixar levar por ventos de doutrina. Dá-nos graça, Senhor, e abre o nosso coração para que a verdade de Jesus Cristo penetre profundamente e que o Evangelho de Deus transforme o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixe cair na tentação, no falso ensino, no engano, e nem no engano do nosso próprio coração. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo a Tito é uma carta muito consistente doutrinariamente. Ela é uma carta onde nós estabelecemos claramente princípios de regulação no papel do homem, no papel da mulher, na composição dos presbíteros, na perspectiva ampla do funcionamento orgânico da igreja, eclesial da igreja. Mas existe algo que pode ser dito sobre essa carta, que certamente nos ajuda a compreender um pouco da natureza zelosa de Paulo quanto às Escrituras e quanto à verdade de Deus. Eu não sei se você percebe, mas existe uma coisa que choca muito as pessoas. São falsos religiosos. Pessoas que se propõem a ser exemplos religiosos de piedade e verdade, chocam as pessoas quando caem, quer seja em adultério, furto, roubo, apropriação dos bens daquela comunidade de fé, ou então pessoas que acabam se desvirtuando. Nós estamos vendo, espero que com bons olhos a gente possa ver e com as orações a gente possa contribuir, talvez aí uma orientação correta ou até uma conversão do Benihim, que está revendo seus conceitos e está publicando isso, que ele disse que quer pregar o Evangelho da cruz. Me alegro. Não sei se o Senhor o trouxe para si no sentido de tê-lo convertido ao verdadeiro Evangelho, mas só o fato dele reprimir, repulsar a teologia da prosperidade já é uma alegria para todos nós. Portanto, um falso religioso, ele deixa marcas terríveis sobre gerações. A Igreja Católica, citada pelo irmão aqui, foi uma marca terrível, uma nódoa no cristianismo histórico. A Igreja Católica é frequentemente usada para combater a nossa própria vida, quando a gente está diante de pessoas ímpias e fala assim: mas e a Igreja Católica? Ela matou. Mas a igreja não é assim? Você ouve isso, eu ouço isso. Portanto, falsos religiosos geram asco, geram repulsa, e eles ofendem aquilo que a gente espera que um verdadeiro religioso oferte. É incrível como até pessoas que tiveram vidas não cristãs, quando elas são completamente entregues à sua perspectiva religiosa, elas são elogiadas. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Em geral, a entrega dessas pessoas, quando ela é íntegra, no sentido dela ser completamente ligada àquilo que se propõe a doutrina da fé deles, parece resplandecer, mesmo que sabendo nós que são obras que não levam à salvação e que impressionam o mundo nesse sentido, mas não a Deus. Porém, o falso religioso, ele é algo muito grave. A se propor, por exemplo, a pensar que na carta que estamos lendo, a partir do verso 1,
é perceptível que é uma carta à igreja. Nós vemos uma fala paulina aqui que nos deixa bem claros de que a proposição que vai ser aplicada em doutrina é para os eleitos. Observe, por favor, o verso 1. Ou seja, não resta dúvida a nenhum de nós de que essa carta não está sendo endereçada a não cristãos. Ou seja, o que eu vou pregar aqui agora e o que Paulo nos vai trazer com as Escrituras é para a igreja. É para essa igreja aqui, é para a igreja de todos os tempos, é para os eleitos de Deus, não é para os ímpios. Aquilo que vai ser requerido de nós essa manhã, estou sendo claro, não está sendo requerido a ímpios. Essa não é propriamente o que chamamos de pregação evangelística, mas uma pregação de doutrina. A parte da manhã do nosso culto, ela concerne em doutrina e evangelho, ou doutrina e doutrina de salvação. E a parte da noite, mais propriamente e enfaticamente, a doutrina da salvação, com doutrina propriamente dita em segundo plano ou acessoriamente. Portanto, reparei o verso 1 dos eleitos. A fé pertence aos eleitos. Primeiro ponto a ressaltar da fé que pertence aos eleitos é que Paulo está escrevendo a alguém que ele chama verdadeiro filho. Eu gostaria que você observasse no verso 4, que é endereçado a Tito, cooperador, que é um dos braços esquerdo ou direito de Paulo, juntamente com Timóteo, em termos de envio e fidelidade de ensino. Quando Paulo propõe de que algo seja fidedignamente proposto a uma igreja, ele envia Timóteo ou envia Tito. Ele tem outros cooperadores, gente que o ajudou financeiramente, gente que assessora, como Áquila, Priscila, Epafrodito, Tíquico. A gente encontra nomes que são importantes para a vida de Paulo. Mas esses dois parecem ser braços doutrinários. Eu estou enviando a mim mesmo, como se fosse a proposição aqui. Eles são fiéis e confiáveis. Verdadeiro filho aqui é um adjetivo que depois nós vamos observar aqui na carta, faz um sentido muito grande. Existe uma palavra na carta de Tito que ela é ressaltada por 3 vezes e depois ela é colocada com outras expressões acessórias, e é nessa palavra onde vai repousar esse momento da manhã com as Escrituras, o momento no qual nós refletimos profundamente sobre uma doutrina. A palavra se encontra no capítulo 1, no verso 1, na parte B. Essa palavra é piedade. Toda a estrutura do primeiro verso e da própria carta vão ser estabelecidas segundo a piedade. A fé que é dos eleitos, observe, e o pleno conhecimento da verdade devem ser segundo a piedade. Em grego, eusebian. Nós encontramos a mesma palavra em 1:8. Observe, por favor. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Encontramos também em 1:12. Em 1:12 não, perdão. Deixa eu ver se é 1:12 mesmo. Isso é 2:12. Sim, 2:12. Nós encontramos a mesma palavra no capítulo 2, verso 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Mesma palavra. Essa palavra, ela tem o seguinte significado: vida de adoração ou vida de devoção. Ou seja, essa palavra, ela é pessoal. Ela não é um aspecto de culto coletivo, no sentido de que ela não está sendo colocada à disposição da igreja como se com uma só palavra o pastor pudesse fazer com que todos se tornassem piedosos. Ela é uma palavra de atuação individual, ou seja, é individual a cada crente ser piedoso. E o que seria então essa vida de devoção, essa vida de adoração? Antes de dizer isso, eu gostaria que você pudesse observar de que essa vida de piedade, vida de devoção e vida de adoração, ela é o tempo todo contrastada na carta pela vida dos cretenses, a qual essa carta foi endereçada. Você pode observar isso quando Paulo ressalta o capítulo 1, verso 2, onde ele diz, e você pode observar, que quem
promete essa vida eterna, a fé e tudo mais, é o Deus que não pode mentir. Você está lendo aí. A vida de piedade, entre outros significados, é uma vida verdadeira, ou seja, uma vida na verdade. É uma vida que contrasta com uma vida falsa. A vida do falso religioso, por exemplo. Você vai encontrar no 1:4 que Tito é chamado verdadeiro filho, em concordância com Deus que não pode mentir e em concordância com a piedade, que é a verdade em devoção pessoal. Um pouco mais à frente também você vai ver no 1:10 até o 16 que Paulo está diante de falsos religiosos que estão atormentando aquela comunidade. Olha o que você vai ler. Verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, diga-se de passagem, judaizantes, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha aí a intenção desse falso religioso. 12. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, Epimênides, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Preste atenção. Pessoas estão ensinando falso ensino em Creta e estão ganhando dinheiro com isso. Estão enganando famílias inteiras, levando dinheiro nas costas dela. É como se Paulo fosse para uma cidade, pregasse o evangelho, pessoas se convertessem, logo atrás viessem judaizantes dizendo assim: mas não pode ser só assim, tem que ser assim também. E acrescentavam ritos judaicos, fábulas judaicas, genealogias e coisas que hoje até derivam até chegar, por exemplo, a uma cabala, que é misticismo judaico. Mas naquela época já existia algum nível de confabulação com as próprias origens das genealogias judaicas. Onde nós chegamos? Paulo está batalhando em uma fé verdadeira, em uma piedade verdadeira contra falsos religiosos que fazem coisas que não condizem com a verdade. E mais, Paulo fala que eles não conhecem a Deus e negam isso, mostrando o que eles fazem, ou seja, as obras deles negam isso. A mente deles é corrompida, o verso 15 aponta. A consciência deles está corrompida. Por que isso é tão importante? Eu volto ao verso 1. O verso 1, devagar, lendo com calma, fala assim: Paulo, doulos de Deus, ou seja, escravo de Deus, e mensageiro, que é a palavra apóstolo, de Jesus Cristo, para promover o que ele vai promover. Qual é a promoção, a propagação, a anunciação paulina? Está escrito aí: a fé que é dos eleitos, ele promove essa fé, e o pleno conhecimento da verdade. E diz que isso tem digamos assim, isso tem um modo de acontecer. Está ali um pouquinho à frente, no verso 3. No momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante ao quê? A pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Significa que a piedade, ela é a mediação correta entre a fé e o conhecimento, ou seja, eles estão mediados por essa piedade, que seria uma vida de devoção integral a Deus, uma vida correta diante de Deus, e eles são promovidos e anunciados por meio da pregação. Calvino tem algo interessante sobre isso, sobre piedade. Ele fala assim: a parte da comunhão entre Deus e o homem, que se move de Deus para o homem, ele chama de revelação. E a parte da comunhão que se move do homem para Deus e que envolve a resposta obediente do homem, Calvino chama de piedade. Ou seja,
piedade é a resposta adequada ao que Deus revela. Uma vida de devoção é a resposta à pregação do pregador essa manhã. Uma vida de devoção, ou seja, uma vida que integra-se à revelação e vira uma com a revelação, uma vida que responde à revelação, é o que se espera de uma pregação como essa. Uma pregação como essa, a gente vai ver algo mais específico sobre como responder. Essa pregação, ela está dizendo para você: seja piedoso, Deus é bom, Deus é gracioso, sua graça é pedagoga, como as mulheres estudaram aqui essa manhã. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é justo. E então, o que faço? Responda isso, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo bondoso. A resposta à revelação é a piedade pessoal. Para Calvino, o pregador, ele é o promotor da piedade. Ou seja, o objetivo do pregador é considerar que as pessoas alcancem o conhecimento da verdade, respondendo-a com piedade, com devoção pessoal. Paulo aqui se coloca como promotor, se você perceber, ele fala promover a fé. Ele também no verso 2:2 diz que a promoção da fé se dá pelo meio da pregação. Ó, como importante é a pregação. Nós às vezes desconsideramos isso. A pregação é muito importante. Faltar a um culto é muito sério, porque no culto serão promovidas fé, verdade, mediante a piedade. Ou seja, quando você deixa de cultuar a Deus em público e deixa de ouvir a exposição das Escrituras, você está faltando com a sua própria piedade, porque a partir da pregação, essa piedade será promovida. Não é qualquer coisa Paulo dizer que é pelo meio da pregação. Significa que a fé que vem pelo ouvir está sendo nesse momento promovida aqui na nossa comunidade. Amém? Que possamos dar crédito àqueles que pregam, e crédito principalmente à pregação, que é o mais importante. E o que seria então essa piedade? Bom, a gente avança um pouco nisso. O Joel Bick recebeu um livro maravilhoso essa semana, de 4 irmãos, e tem uma frase do Joel Bick que me chamou muita atenção. Ele fala assim: o verdadeiro conhecimento de Deus resulta em piedade pessoal. Piedade pessoal, Calvino vai dizer que é estar diante de Deus. É como se fosse assim: eu oro falando com Deus. Eu tenho um esforço mental, e é sempre importante prestar atenção nisso. Há um esforço muito grande se nós orarmos realmente nos esforçando para pensar e imaginar e crer estar diante de Deus. É muito fácil, quando alguém está fazendo uma oração pública, você fechar os olhos e acompanhar os sons da voz do orador, né? Todos já fizemos isso. Mas é muito difícil você se concentrar e, ouvindo a oração do outro, falar assim: Senhor, eu concordo com o que ele está dizendo, e falando com Deus junto com o que o orador está falando. É muito fácil ler a Bíblia como livro, mas e ler a Bíblia diante de Deus? Como que ouvindo sua voz? Deus dizendo: perdoa, e eu me abatendo: Senhor, eu tenho que perdoar. E eu falando com as Escrituras, e as Escrituras falando comigo. A devoção pessoal é algo que é facilmente perdido, e a gente vai ver de que modo isso é perdido. Portanto, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que a piedade pessoal, ou seja, a reverência pessoal, o temor de compreender se está diante de Deus, o temor de compreender se está orando para Deus mesmo e sair do automático. Você não está ouvindo aqui o pastor André pregando? Mas a Bíblia nos inclina a pensar de que o pastor André está pegando escritura no poder de Deus. Deus está falando. E eu acredito que se Deus está falando sobre piedade pessoal, é porque a gente aqui está esquecendo sua vida devocional pessoal. Está botando no automático: tem que ler tantos versículos e tem que orar tal hora. E é bom ter disciplina, mas a disciplina por si só não é devoção. Você pode ser uma pessoa que ora 3 vezes ao dia como Daniel, e ainda assim não está falando com ninguém. Você pode ler 10 capítulos das Escrituras e ainda assim não ter ouvido a voz de Deus, porque não esteve diante de Deus com piedade reverente. Amém? Portanto, estamos diante de Deus nesse momento? Creio que sim. As Escrituras nos asseguram que estamos diante de Deus nesse momento. Diante do Deus do universo, do Deus
de todas as igrejas que estão ouvindo a palavra de Deus nesse domingo. E ouvindo a voz do Senhor dizendo: sua vida devocional precisa mudar. Sua vida pessoal comigo precisa mudar. Onde se estabelece isso? A piedade, se você puder observar, ela tem uma fundamentação. Final do capítulo 1, verso 4, Paulo apresenta ali a graça. Também no capítulo 2, verso 11, diz, como já foi dito amanhã para as mulheres, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus deve ser a fundamentação adequada para buscar uma vida piedosa. Como assim? É piedoso ajudar as pessoas? Sim. É piedoso limpar o prédio? É piedoso cobrir a necessidade de um irmão? Sim, tudo isso é um ato piedoso. Mas ele precisa ser compreendido com a graça. A graça de quem estende a mão para oferecer uma ajuda a um irmão, uma carona, seja lá o que for, é a compreensão de que eu não estou fazendo isso por mérito, para mostrar que posso, ou mesmo porque esse irmão está precisando. Essa não é a causa primaz. A causa primaz é que de graça eu recebi, e de graça eu dou. Eu fui perdoado, e eu perdoo. Eu fui recebido, e eu recebo. Eu fui amado, eu amo. Ele nos amou primeiro. A graça precisa ser a fundamentação da vida piedosa. Você quer ter uma vida piedosa? Você quer ler as Escrituras? Por quê? Eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho uma disciplina a cumprir. Não, você tem que ler as Escrituras porque você é grato a Deus por Ele te dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, por Ele ter te salvado para você gostar da Bíblia. Então você lê graciosamente. E o Senhor derrama o seu Espírito nessa leitura. Ele derrama de si mesmo. Portanto, só existe um modo com o qual a sua vida piedosa possa ser fundamentada. É que a sua consciência não vise o bem-estar pessoal, porque não vai ser fácil ser piedoso. Vai te exigir de todo uma compreensão graciosa da vida. É graça estarmos aqui de manhã, sim ou não? Sim, é uma bênção estar aqui de manhã. Eu estava falando que eu estou um pouco cansado, meio com sono. Mas tem gente com sono aqui também. Eu não estou com sono sozinho. Mas mesmo que eu estivesse com sono sozinho, se tivesse eu e a Aline só... Olha, eu vou dizer uma coisa. Ainda assim seria graça. Sabe por quê? Porque dormir ou não dormir, acordar ou não, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, a gente deve fazer para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Fazer tendo em vista de que Ele está diante de nós. Fazer para a glória de Deus é, sem dúvida nenhuma, fazer com a certeza de que estamos patentes aos olhos dele nesse momento. Nesse momento, tudo que você é e o modo como você está se esforçando por prestar atenção em mim, e eu digo mim no sentido humano, como orador, é graça de Deus, e você está glorificando a Deus com seu esforço pessoal, dizendo: Senhor, nenhum músculo de esforço meu, nada, nenhuma escrita no caderno, nenhum olhar compenetrado, nada disso paga o que foi feito por mim. Glórias a Deus. E o Espírito Santo recebe isso graciosamente. Essa oração sobe, porque é feita com compreensão de que não valemos, de que não somos, de que nada somos. E nessa manhã é preciso um olhar gracioso. O mundo jaz no maligno, e o que ele vai nos apresentar é o maligno. O que ele vai nos apresentar é o que você está ganhando com isso. O que ele vai nos apresentar é por que acordar cedo no domingo. O que ele vai nos apresentar é: durma, descanse, deleite-se, coma, regale-se. E a graça? A graça nos dá força para viver e nos educa essa manhã a sermos gratos. Eu continuo pensando com cada um aqui de que existe um engano muito fácil. Novamente reiterando o Joel Bick, nesse livro maravilhoso que ganhei, Pregação Reformada, ele fala que é fácil fingir na igreja. Por quê? Porque na igreja todos esperam que você tenha uma aparência espiritual. É fácil por muitos anos manter uma capa de espiritualidade. Por quê?
você já vai subir naquelas escadas. Eu tenho que ser educado. Eu tenho que ser educado, senão eles vão descobrir. Eu tenho que ser calmo. Eu tenho que dizer boa noite. Eu tenho que falar, está precisando de alguma coisa? Eu tenho que falar a paz do Senhor. Paz, quando não há paz, diria Jeremias. E o Jorvik fala assim, é fácil essa máscara, é a expressão que ele usa. Porque as pessoas aqui esperam que você seja assim. Mateus capítulo 23, vamos ler. Mas marque Tito. Mateus capítulo 23. Espero que Deus esteja falando contigo quanto está falando comigo hoje. Mateus capítulo 23. Mostra o ódio de Jesus contra pessoas não piedosas, pessoas dicotômicas, pessoas que vivem vidas que buscam a Deus, mas escondem-se atrás de outras máscaras. Então Jesus falou às multidões, verso 1, e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus odeia a hipocrisia religiosa. Ele odeia aquele que pensa estar aparentando aos demais, mas nada é. Ao ponto de Jesus comparar a oração do fariseu e do publicano, é porque talvez eu e você não tenhamos a noção da distância que separava os dois. Talvez eu e você, por mais esforço histórico que a gente tente, né? O fariseu, ele era zeloso com a doutrina e tudo mais, e o publicano havia se vendido para Roma, ele colhia impostos. A gente separa essas coisas, mas não tem braço para esticar isso tudo. É muito longe. E Jesus elogia o publicano, porque o publicano bateu no peito e falou: eu sei que eu sou, não presto, tem misericórdia de mim. Naquele momento ele foi autenticamente piedoso. Ele compreendeu que precisa de graça. Você precisa de graça essa manhã? Você está ouvindo esse sermão como se precisasse dele? Ou você já ouviu outros sermões? Você quer orar daqui a pouco, no final do sermão, como se você já tivesse orado hoje de manhã? Ou você ainda crê que precisa dessa oração? Só os miseráveis precisam de orações. Jesus odeia isso. Spurgeon tem um nome para isso. Ele chamava essa hipocrisia de ministerialismo. Interessante, né? Ele dizia que existe um perigo mortal no ministerialismo. Olha o que Spurgeon fala sobre o que é o ministerialismo. A tendência de ler nossa Bíblia como quem vai ministrar, orar como quem vai ministrar, fazer tudo do nosso cristianismo não como nós mesmos, e sim apenas relativamente a Ele e nele. Ore porque você precisa orar, e ore como um miserável. Leia o que você precisa ler, mesmo que seja para ensinar outros. Leia como quem está ali naquele momento sendo reprovado diante de Deus mais uma vez. Leia como se você estivesse se alimentando da bondade e da misericórdia de Deus. Esse ensino que está terminando em alguns minutos deveria nos incomodar. Sério, deveria nos deixar assim extremamente chateados, tristes e quebrados. Porque certamente colocamos nossa vida devocional para um canto do horário do dia. Deus abençoa a integridade de uma vida com Cristo. Um livro uma vez me fez chamar uma atenção uma frase, a frase dizia assim: Deus não olhará para ti procurando medalhas, mas cicatrizes. Para concluir, eu te convido a uma saída, uma resposta.
em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu te convido a essa resposta paulina. Como os irmãos devem saber, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, vamos até o capítulo 6. A segunda carta de Paulo à igreja de Corinto tem como dinâmica maior o apostolado de Paulo ser colocado em xeque por superapóstolos. É assim que está em grego, hiperapóstolos. Apóstolos fantásticos, oradores esplêndidos, gente com presença, gente que chega e você sente um manto espiritual, você sente a profundidade, a capacidade intelectual. E então Paulo trava uma batalha na qual apresenta suas credenciais, que não são as que nós gostaríamos de ter: naufrágios, apedrejamentos. Paulo nos coloca em xeque quanto ao que esperamos receber de devolução da igreja por nossa vida piedosa. Eu fiquei muito grato com a mesa que colocaram, mas igualmente miserável me sinto imerecido de tal mesa. Porém, no capítulo 6, verso 9 da segunda carta, nós vamos ter a seguinte proposição paulina sobre o que vamos entender agora. Capítulo 6, verso 9, Paulo vai mostrar o que de fato, após suas credenciais de sofrimento, ele acredita que deva ser o resultante da vida piedosa. A vida piedosa tem um resultado. Diz assim: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. John Piper, sobre esse verso 9, diz assim: somos tolos por amor a Cristo, mas profissionais são sábios. Somos fracos, mas profissionais são fortes. Profissionais são mantidos em honra, nós estamos em desonra. É impossível fingir humildade por muito tempo. Que nessa manhã você considere se sua vida devocional, e aí eu não estou falando daquele momentinho que você guarda para isso, mas se sua vida piedosa está realmente sendo uma vida inteira diante da glória e da presença de Deus, quer seja aqui sentado nessas cadeiras, quer seja descendo, indo pela rua, assistindo a televisão, os olhos que você vê, os ouvidos com que você ouve, as mãos que tocam, a mente que pensa. Acredito que falhamos muito, e deve ser por isso que o Senhor está falando essa manhã conosco, porque somos pessoas dicotômicas, de duas vidas ou três, e porque talvez alguns de nós, na ânsia de ajudar o ministério cristão legítimo, estão se tornando ministerialistas e já não são tocados quando preparam um estudo para alguém. Já não sentem a presença de Deus quando colocam a mão no ombro de um irmão e diz: eu vou orar por você agora. E aí ele coloca a mão, ela coloca a mão, começa a orar, como se estivesse recitando palavras de, vamos, encorajamento, né? Só que não. Quando colocamos a mão sobre o ombro de alguém, estamos diante de um Deus. É cabido a reverência e a glória a Ele. Eu vou orar por ti agora e vou orar por mim. E que a graça do Senhor possa, nesse momento de oração, compungir o seu coração a ser reverente, estar diante da presença de Deus, não do pastor André, mas de um Deus.